Estamos de volta com Bastidores do Poder e recebendo aqui agora o doutor Odair Albano, que vai falar com a gente sobre essa história de fungo negro, fungo preto, cada um fala de um jeito, mas tem um outro nome mais científico também que ele passa para a gente. Doutor Albano, não para de piorar, né? Bom dia a você, Zezé, bom dia a Rose, bom dia a todos os nossos espectadores e ouvintes, né? Prazer estar aqui com vocês, sabe, com saudade, já tem tempo que a gente não conversava, mas essa é a novidade, né? Na verdade, o nome é mucormicose, um R depois, mucormicose. Então já deu para identificar, né, Rose? É uma micose. Então, é uma infecção causada por fungos. Vamos lembrar lá dos nossos professores, né, de biologia, né? O fungo é um micro-organismo oportunista. Eu deixei, por exemplo, meu pé transpirado com uma meia muito quente, né? Aí você vai lá, olha no meio do dedo, o que tem? Uma micose. Às vezes vai até frieira. Isso, é causado por fungo, né? Partes que são úmidas, muito aquecidas, muito quentes, né? Abafadas. Então aí já a gente identifica uma característica do fungo. O fungo quer um lugar quente, úmido, escurinho, mal ventilado, né? As mulheres sofrem muito com a candidíase vaginal. Você examina uma vagina normal, você pode encontrar o fungo, cândida. E você, quando fica superaquecida, mal ventilada, esse fungo pode proliferar. Então, a primeira questão que fica é, se é uma micose, se é causada por um fungo, existem condições especiais para esse fungo surgir, crescer e virar patológico. Acho que o ouvinte tem que entender o seguinte, ele pode sobreviver sem te atacar. Esse é um conceito muito antigo. Nós, humanos, temos mais micróbios, vamos falar esse termo popular, né, do que células. O corpo humano tem em torno de 10 trilhões de células e se estima em 100 trilhões de bactérias, fungos e vírus. Há um livro famoso de uma autora inglesa que fala que o ser humano é 10% humano, porque tem mais bactérias, fungos e vírus nele do que células. Você fala, mas isso é um conceito absurdo? Não é. Na verdade, os micro-organismos e os macro-organismos têm que conviver. Todos querem sobreviver. Então, quando uma bactéria entra em você, ela não quer te matar. Ela quer crescer e se desenvolver. Então, no final das contas, a gente tem que manter, e essa talvez seja a palavra-chave, um equilíbrio entre doença e saúde. À medida que você melhora a sua saúde, em que o seu sistema imune está bem colocado, o seu corpo está bem cuidado, essas bactérias vivem, e esses vírus vivem, e esses fungos vivem, sem te prejudicar. Bom, aonde que entra a história do mucor? O mucormicose é uma doença muito antiga, isso foi descrito no século XIX, isso parece uma coisa de novidade, mas não é. A descrição é de 1855, de um médico alemão. Ele é um fungo oportunista. Como é que você pega ele? Normalmente pelas vias respiratórias ou por uma área muito exposta de ferimento. E esse esporo do fungo vai atingir algumas áreas. Então, a parte respiratória, seios nasais e pulmão é atingido. Mas ele também pega a mucosa, por exemplo. Se ele pega aqui no olho, ele se infiltra no olho, ele se infiltra no nariz. Então, essa história de deformidade que está sendo colocada, nada mais é do que o crescimento do fungo, a destruição daquela área vai ficando muito escura e depois ela começa a necrosar. Por isso que aparecem ferimentos e lesões que são consideradas graves. Momento atual, né? Da onde está levantando a questão? Nós estamos passando por uma pandemia de Covid, as pessoas estão sendo tratadas, muitas pessoas debilitadas estão sendo tratadas com substâncias um pouco mais fortes. E aí eu queria destacar os corticoides ou corticosteroides, né? O corticoide talvez seja uma das maiores descobertas da indústria farmacêutica.
Ele é um excelente antialérgico. Acho que todo mundo, numa crise alérgica brava, tomou um corticoide, né? Nasal, né? Oral. É legal, porque ele é um antialérgico potente. Ele é um anti-inflamatório excepcional. Excepcional. Muita gente, vocês que trabalham na rádio, já utilizaram o corticoide quando você tem uma inflamação nasal ou uma perda da fala, né? Você está com a garganta ruim e o médico dá um corticoide, você melhora em 24, 48 horas. Só que tem um problema. Para tratar a hiperinflamação que dá na COVID, né? A COVID tem uma infecção e agrava e vira uma hiperinflamação. Para resolver esse problema, está se dando quantidades elevadíssimas de corticoide. E o corticoide tem como efeito colateral ele reduz a inflamação, mas tem como efeito colateral reduzir a imunidade. Então, quando você está dando corticoide, você está dando 2 tiros. Você está tratando a doença e ficando mais fragilizado. Mas tem coisa pior. Quando você está tomando corticoide, você altera o metabolismo de carboidratos, de açúcar. Então, se você é diabético ou você tem resistência à ação da insulina, você vai piorar. Então, você tem um outro problema. É isso que eu ia perguntar, porque essa doença ela tem sido detectada muito em pacientes com diabetes. Exatamente. E mais que isso, está havendo uma grande associação. Diabéticos, eu vou explicando tudo, porque uma coisa tem a ver com a outra. O que é resistência insulínica? O que é resistência insulínica? Você recebe o açúcar, o seu corpo produz insulina no pâncreas, tira o açúcar do sangue e é fonte de energia. Nós não podemos esquecer que os açúcares são a primeira fonte de energia, né? O seu cérebro está funcionando a 1000, Rose, porque ele está com glicose lá. Se você tiver hipoglicêmica, você começa a ficar com o pensamento lento. É fonte de energia. O seu músculo, todo mundo depende disso. Bom, mas se não tiver insulina suficiente, o açúcar não sai do sangue. Algumas pessoas têm resistência, ou seja, a insulina está lá, mas ela não ajuda a glicose a entrar. Então, acontecem 2 problemas. Aumenta o nível de glicose no sangue e aumenta o nível de insulina no sangue. Só que é uma insulina que não funciona. Quem é que tem chance de ter isso? Por exemplo, obesos. Quando você vai aumentando a massa gordurosa, você vai ficando mais obeso, a gordura impede que a insulina funcione. É por isso que todo diabético acaba virando, todo obeso acaba virando diabético? Sim. Aí é uma via de 2 mãos, né? O diabético vira obeso e o obeso vira diabético. Agora, o corticoide, ele estimula o metabolismo do açúcar? Sim. Ele aumenta a resistência insulínica e aumenta o nível de glicemia. Então, se você não era diabético, vai acabar ficando. A questão do pré-diabético ou do diabético é uma questão de tamanho. Às vezes faz um examinho de sangue, jejum, né? 12 horas, a glicemia dá 90. O médico fala, tá legal, 90. Mas se ela der 110, ele vai falar... Já está ruim. Já está ruim. Se passar de 125, você está diabético. Agora, tem várias outras condições que acabam ajudando a atrapalhar. Por exemplo, quando você fica em estresse, por exemplo, você está sendo assaltado, o teu corpo reage. Reage como? Contrai músculo, acelera o pensamento, acelera o batimento, acelera a pressão e libera açúcar do fígado. Para quê? Para te dar energia para reagir ao assalto. Nesse momento, tua glicemia vai lá para cima, porque você tem uma hiperglicemia momentânea. Outra bobagem que a gente faz, você pega e come uma grande quantidade de açúcar, o que o teu corpo faz? Ele começa a aumentar a insulina. Na hora que ele aumenta a insulina, te dá vontade de comer mais açúcar. Por quê? Porque você está com hipoglicemia. Aí o que você faz? Você come mais açúcar. Então, a possibilidade da pessoa desestabilizar o metabolismo de carboidratos e chegar a ter hiperglicemia muitas vezes e virar no final diabético. Agora, o cenário da COVID é muito estresse, muito cortisol alto, muita glicemia alta, né, muita tensão alta, muita gente com comorbidade e um vírus doido que, além de dar uma infecção, ainda atrapalha um monte de coisas. Uma das coisas, eu estou desde janeiro, talvez eu tenha sido um dos médicos que primeiro falou na imprensa sobre Covid. Logo na primeira semana do Bora São Paulo, a gente falou. Cada dia a gente aprende mais um pedaço dessa história, né? Porque cada dia se descobre mais alguma coisa que não se sabia. Até agora a gente sabe que é uma doença infecciosa, sim,
que traz um processo inflamatório que a gente não estava acostumado, uma hiperinflação, e aí tem a terceira parte, que traz sequelas. Quase todos os dias eu atendo e tenho contato com pessoas que vêm contando a seguinte história, Rose. Então, eu tive Covid faz 3 meses. Mas eu não estou com um paladar bom até hoje, eu tenho dores na perna, né? Muita gente tem tido trombose, tem tido inclusive alguns AVCs pós-Covid, né? Meses depois. O cara ele tem a hiperinflamação, tem uma hipercoagulação, o sangue fica mais coagulado, aí ele faz uma trombose 3, 4 meses depois, ninguém sabe se foi por causa da Covid ou se foi por uma situação nova. Voltando no muco, né? O mucormicose é uma doença rara, tem que ser registrado isso, eu vou reforçar essa informação. É uma situação rara. O Brasil não faz muita pesquisa, mas uma matéria ontem do Ministério da Saúde, e a gente sempre tem que falar a fonte, né, do R7 e de outros grupos, mostrou que no Brasil eles têm identificado de 2018 até dia 2, 137 casos, sendo que 29 nesse ano e 4 casos dessa muco desse ano estão relacionados à Covid. Os outros não. Muito bem. Então, a primeira coisa, nós estamos falando de uma coisa rara, uma coisa que não é para ver toda hora. Segundo, está relacionado à baixa resistência. Isso quer dizer o seguinte, quanto mais debilitado o indivíduo tiver, pior. Se ele é um diabético descompensado, se ele teve uma Covid com UTI, vocês devem ter tido essa informação. Muita gente que morreu de Covid morreu por infecção oportunista por fungo. O que é isso? O sujeito está na UTI, tomando antibiótico. De repente aparece uma infecção que não é de bactéria, é de fungo. A aspergilose, por exemplo, aspergilo, é uma coisa que tem matado pessoas, candidíase disseminada também. Então, é possível que o indivíduo tenha uma infecção por fungo num momento debilitado, que ele está na UTI, que ele já está há muito tempo tomando antibiótico. A pergunta que todo mundo faz, mas antibiótico não é uma coisa boa? Não é. Antibiótico você vai matar a bactéria específica. É como se você tivesse uma arma, o teu inimigo está na frente, você tem que acertar ele. Se você errar o alvo, você vai matar tudo aquilo que você não devia matar. Então, você baixa a sua resistência quando você usa um antibiótico de forma desnecessária. Você baixa a sua imunidade quando você toma um corticoide sem necessidade. Isso quer dizer o seguinte, isso é remédio. Eu gosto sempre de puxar assuntos, porque muita gente não compreende. Quando você chega na drogaria, Zezé e os nossos telespectadores, você vê prateleiras diferentes. Você vê uma prateleira lá que você vai lá e põe a mão e pega. E tem lugar que está atrás do balcão. Por que acontece isso? Porque existem medicamentos e existem produtos de venda livre. Os medicamentos de venda livre, os produtos de venda livre, incluem suplementos vitamínicos, minerais e produtos analgésicos e para sintomas que são considerados sem risco. O que está atrás da prateleira tem tarja, sabe? Tem uma faixa vermelha, uma faixa preta, tal. Isso daí não é para tomar assim, né, sem controle. Por exemplo, durante a pandemia a gente observou um abuso de uso de paracetamol. Paracetamol é um analgésico vendido com muita facilidade, certo? Que tem toxicidade no fígado, né? Acima de 2,5 gramas, 3 gramas dia, você pode ter uma insuficiência no fígado, porque ele é tóxico para o fígado. Você fala assim, mas ele não serve? Serve, mas ele serve numa posologia adequada. O produto dipirona não é vendido nos Estados Unidos. No Brasil, se vende dipirona. Nos Estados Unidos não se vende. Por quê? Porque eles têm preocupação com a toxicidade na medula, na produção dos glóbulos brancos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, no caso do mucormicose, a lição que está ficando é o seguinte, nós tivemos uma pandemia, estamos tendo ainda uma segunda onda agora, e uma terceira que está chegando, mas nós estamos numa situação em que tem exposição exagerada, debilitação de muita gente e medicação. Ou seja, é um cenário muito grande para o ser humano reduzir as suas resistências e doenças oportunistas. Agora,
diante desse cenário, quais são as pessoas, assim, eu sei que não dá para a gente definir qual é o grupo, né? Porque eu estava lendo as matérias e os especialistas disseram que o número de casos desse fungo negro, ele é raro. Você tem, por exemplo, um em São Paulo, acho que outro em Minas, acho que são 3 aqui no Brasil. Campo Grande. Campo Grande. E na Índia que você tem um índice bem alto, né, dessa contaminação. É uma coisa preocupante para o Brasil, assim, para os brasileiros, porque eu acho que o que o nosso ouvinte quer saber é assim, eu posso desenvolver ou não esse negócio e qual que é o risco para mim? A gente pode dizer que é raro, as condições do Brasil não são iguais, não é transmitido de pessoa para pessoa, você é transmitido pelo bolor onde o fungo cresce. Por exemplo, você pode encontrar esse fungo em frutas apodrecidas, em solo, no meio do esterco, em áreas de contaminação muito grande. Agora, esse esporo, ele pode sair dali para qualquer lugar, teoricamente. No Brasil, já há muito tempo, tem identificado a presença dele, né, nesse tipo de material degradado. Agora, quando você baixa a sua imunidade, se esse esporo estiver em algum ambiente, ele vai te contaminar. O caso da Índia é um caso muito especial, né? A Índia tem 1,2 bilhões de habitantes, quer dizer, seriam 6 vezes a população brasileira, um grande grau, né, de problemas de caráter social e de cuidados, é totalmente diferente, não dá para analisar a Índia com o Brasil nesse sentido. Apesar de eles terem um grande desenvolvimento tecnológico, eles têm problemas sociais que não se comparam ao Brasil, né? Quer dizer, é uma situação muito pior. Segundo, a Índia vem registrando nos últimos 10 anos altos níveis de diabetes, inclusive um dos maiores do mundo, de crescimento dos quadros de diabetes médicos. Então, é outro cenário. Como não é uma doença transmitida de pessoa para pessoa, a gente não pode colocar na mesma balança da Covid e de outras doenças. Quer dizer, é uma situação, vamos resumir, é uma infecção oportunista que pode aparecer numa condição de debilidade muito grande, assim como outras. Mas a gente não considera que esses casos que apareceram no Brasil possam ser considerados de forma muito grave, que vai ter que ter medidas especiais. Tanto é verdade que o assunto só veio para a imprensa internacional, apesar de ser conhecido, por causa da questão da Índia, especificamente por causa... A outra pergunta que me fizeram ontem foi o seguinte: mas a gente não pode trazer para cá essa realidade? É difícil, porque as questões de adaptação do micro-organismo, por isso que eu falei todo aquele histórico, ela depende das condições em que você está. Quer dizer, pessoas saudáveis, pessoas bem cuidadas, pessoas que têm uma higiene adequada, elas têm muito menos chance de ter infecções. Não só essa, como todas as outras, né? Então, na verdade, fica aquilo que a gente está falando. Higiene é muito bom, você ter boas práticas, ter uma boa alimentação, ter uma boa qualidade de vida é o que naturalmente vai resolver essa questão. E não usar medicação, tá? Quer ver uma coisa que é muito interessante? Essa é a dica, né? Não usar medicação. Você quer ver uma coisa que é interessante? Às vezes a pessoa tem uma infecção de pele, e ela vai lá na gavetinha dela, tem 40 pomadas lá, né? E ela passa uma pomada num local, um creme, num local que tem uma doença viral. Os vírus, de um modo geral, crescem quando cai a imunidade. Aí piora. Você quer ver outra coisa? Você usa a pomada que tem corticoide numa lesão que não tem fungo. Depois de uns dias você vê que a pele está mudando de cor, porque o corticoide afina a pele. E se aquela infecção era uma infecção causada por um germe resistente, você vai piorar as condições da pele. Então, precisa tomar muito cuidado com a automedicação. E o brasileiro, ele tem por natureza utilizar medicação, a farmacinha de casa. No caso da Covid, a partir do momento que apareceram os trabalhos ingleses de Oxford sobre o uso de corticoide, é bom corticoide, né? Corticoide vai resolver o problema da Covid. Muita gente tomou corticoide, vem tomando corticoide precipitadamente. O corticoide é um tiro certo. Ou seja, se você tem Covid,
tá? Não entre com o corticoide no momento em que está havendo a multiplicação do vírus. Por quê? Porque aquele vírus, se você reduzir a tua imunidade, ele vai proliferar mais rápido. Ah, mas aonde eu vou usar o corticoide? Na hora que você identificar que vai ter a hiperinflamação ou está tendo a hiperinflamação. Aí é um tiro certeiro, porque você vai dar em cima de um objetivo. Vou repetir. Você tem uma infecção e depois você vai ter uma hiperinflamação. O corticoide entra no momento da hiperinflamação e não no momento da infecção. É aí que Mas isso é um médico que vai avaliar, né, doutor Albano? Mas eu tenho ouvido muita gente falar assim, doutor Albano, olha, meu pai teve, não sei o quê, deram esse remédio, eu já estou tomando, entendeu? Já vai tomando, tá cheio. Tanto é que você deve ter visto isso, o crescimento do uso de alguns antibióticos e alguns antiparasitários e corticoides no Brasil explodiu. Tem muita gente utilizando dexametasona, prednisona, que são produtos que são corticoides. O triste dessa história é que isso é bom, mas é bom para usar na hora certa, você entendeu? Se a Zezé hoje for trabalhar e tiver com a voz ruim, e o médico identificar que o teu problema está na laringe, porque está inflamado, acho que você já passou por isso, ele vai te dar corticoide, vai melhorar rapidamente. Porque nesse processo inflamatório, responde muito bem ao corticoide, mas é um tiro certeiro, não pode ficar tomando isso porque alguém tomou ou fez bem para alguém, né? Então, mas isso de fulano tomou, então eu estou tomando preventivamente, eu tenho ouvido direto também, direto. Sim. Agora, eu fico pensando, o meu susto é que tipo de pessoa nós vamos ter depois que tudo isso passar, assim, debilitada. Porque vai ter se exposto, assim, a coisas que vão deixá-la muito mais fragilizada. Isso é assustador, doutor Albano, porque não é é aos montes. Eu escrevi há uns 3 meses atrás um artigo para os médicos sobre impacto psíquico da Covid. Eu passei uns dias levantando a literatura médica internacional e um dos trabalhos, inclusive, é brasileiro, foi feito na USP, né? Está sendo devastador a Covid do ponto de vista psíquico. E os maiores sofredores estão sendo as mulheres. Rapidamente eu vou explicar, porque nós temos pouco tempo. Porque a mulher normalmente é a grande cuidadora, de um modo geral. Ela que fala para o marido ir no médico, ela que cuida do pai, da mãe, às vezes do sogro, da sogra, do sobrinho, da vizinha, de tanta gente. Diante de uma doença imprevisível, e talvez seja esse um dos defeitos, um dos erros que nós cometemos, a Covid, quando começou, todo mundo falava que não sabia o que ia acontecer. Isso chama-se imprevisibilidade. Não tem coisa pior para o ser humano é não saber onde uma coisa começa e onde ela termina. É a pior coisa do mundo. Você entra num espaço em que você não delimita. Quando tem um problema grave, que você sabe qual é o tamanho do problema, você minimiza o problema, tenta resolver e vai para frente. Bom, mas a imprevisibilidade gerou um medo. E esse medo era um medo não delimitado, o que aumenta o grau de ansiedade e de transtornos de ansiedade, transtornos de emoção, transtornos de pânico, abuso de bebidas alcoólicas, de drogas, de hipnóticos, inclusive, de psicoativos. Então, isso está sendo medido, e essa pesquisa em São Paulo mostrou exatamente mulheres muito abaladas, né, porque elas seguraram a barra de todo mundo, e estão segurando, filho, marido, tal, né, e o abuso, né, de medicamentos. Nunca se vendeu tanto ansiolítico, né, antidepressivos, estabilizadores de humor e hipnóticos para dormir. Aumentou assustadoramente a insônia, o grau de insônia. A gente precisa lembrar que o ser humano vive em vigília e ele precisa ter um relaxamento importante para induzir o sono, senão ele não dorme direito. Então o indivíduo fica à madrugada acordado, processando. É como se a Rose desligasse o computador com um monte de coisa aberta. Fica tentando resolver, não acaba. E isso é um quadro de sequela. E tem a física. Pessoalmente, eu não sou atualmente gestor, mas como gestor público de saúde, eu cuidaria muito dessa quarta onda que vão ser as sequelas. Ou seja,
desses problemas que vão precisar ser administrados com muita cautela, né? Quer dizer, indivíduos que ficaram doentes e agora estão tendo. E nos últimos meses, a preocupação, Zezé, você está cobrindo, são os casos que estão tendo uma segunda vez a Covid, né? Pessoas que tiveram Covid estão tendo o segundo quadro e pessoas vacinadas que também estão tendo o segundo quadro, que a gente tem que também tratar com bastante cautela, né? Para tranquilizá-lo, porque isso dá pânico, né? Principalmente quem foi vacinado. Ainda ontem eu peguei um caso desse tipo, tomou direitinho e teve a doença. Você tem que tranquilizá-lo, explicar para ele que não vai ser tão grave, porque você tem anticorpos, mas isso dá um pânico danado, isso, né? Então, doutor Albano, para a semana que vem, Rose, a gente podia já convidar o doutor Albano de novo, porque agora a gente está terminando, para falar exatamente desses casos que tem trazido para muita gente, assim, uma desconfiança em relação à vacina. Ah, mas meu sogro tomou e ele ficou doente. Para o senhor explicar para a gente o que é isso, assim, isso daí desmerece a vacina, desvaloriza a vacina, eu acho que seria muito bacana. Quarta-feira o senhor tem agenda? Vamos marcar aqui já. Você tem agenda na quarta-feira? Não, aí eu converso com vocês. Tá bom. Viu? Que aí a gente trata. Dá um jeitinho. Legal, porque aí a gente trata disso com os ouvintes, que eles vai tranquilizar os ouvintes, é isso que eu gostaria. E olha, doutor Albano, agora a gente vai ter que ir, porque o esporte já tá aqui cutucando a gente. Mas eu quero agradecer muito o senhor de novo e dizer que as aulas que o senhor tem dado aqui, ainda bem que ficam registradas, porque é de uma riqueza que eu não encontro em nenhum outro lugar. Muito obrigada. Obrigado, viu, Rose, Zezé, aqueles que nos assistiram, muito obrigado pela presença. Eu só queria deixar duas informações adicionais. Primeiro, em relação a essa questão do fungo negro, tranquilidade, que isso não nos parece uma questão que neste momento mereça a preocupação das pessoas. Então, tranquilidade. Em relação à Covid, as pessoas devem se cuidar. Vacinadas ou não, elas devem se cuidar. Tá? Nós estamos com o vírus hoje, que são variantes, que são mutantes, que são diferentes do que a gente tinha no ano passado. Então, todo cuidado é importante, tá? Para a gente não ter uma segunda onda aí que possa trazer prejuízos a vocês. Um grande abraço para vocês, um bom feriado e até a próxima semana.